Em uma floresta, um cavaleiro em uma armadura muito luxuosa acorda confuso. Ele se lembra de ter dormido enquanto jogava videogame na noite anterior, e agora ele estava parecendo seu personagem do jogo. Então, decidido testar as suas novas habilidades, ele percebeu que poderia realizar todos os ataques e magias do seu personagem do jogo. Ele estava ainda mais poderoso agora. Ele poderia até mesmo usar algumas habilidades que não podia usar antes, mas agora ele fica com fome e ele percebe que ele não tem nem dinheiro ou comida, e decidiu viajar para uma cidade usando um curto feitiço de teleporte. Quando ele olha seu reflexo na água, ele percebe que ele é um esqueleto, porque ele tinha escolhido o avatar dessa maneira. Então, como ele acreditou que todo humano pensaria que ele era um demônio, ele decidiu esconder o seu rosto o tempo todo e chamar pouca atenção para ele. Então, chegando na cidade que se chama Love Red, ele anda por aí percebendo que precisava encontrar um emprego. Então, entrando em um beco, ele escuta uma elfa de cabelo rosa discutindo com alguém. Ele fica animado ao ver uma elfa de verdade e tenta se aproximar dela, mas ele a perdeu na multidão. Então, entrando em uma guilda de mercenários, o cavaleiro pede ao mestre da guilda uma licença de mercenário, e para evitar suspeitas, ele começa a agir como se parecesse um nobre paladino, e convence ao mestre da guilda que ele precisava de uma licença, apesar de se parecer rico. Então, para obter uma licença, ele precisava caçar 3 criaturas, bandidos, bestas ou monstros. Assim, em uma floresta, o cavaleiro mata 2 javalis. Então um orc atacou ele por trás, e ele fica muito animado, vendo seu primeiro orc para ser derrotado. O cavaleiro cortou ele ao meio com um golpe da sua espada. Mais tarde, enquanto ele volta para a cidade, ele encontra um bando de ladrões que atacou uma carruagem. Eles mataram todos os guardas, e os bandidos estavam preparados para atacar as 2 mulheres que estavam escondidas nos arbustos. O cavaleiro estava com um pouco de receio de avançar, porque ele não tem certeza se poderia derrubar tantos bandidos assim juntos. Mas, finalmente, ele decidiu ir para cima dos bandidos e matar 3 deles com uma espadada só. Os outros tentam fugir, mas com um golpe da espada voadora, o cavaleiro derrotou todos eles. Muito gratas por ele ter salvo elas, as mulheres se apresentam como Lauren, da realeza, e a sua empregada Rita. Então, quando as 2 estavam olhando o cavaleiro levar o dinheiro dos bandidos, eles vão juntos para a cidade, e ele decidiu se apresentar como Ark. Mesmo que ele não conte a ninguém, ele se lembra da história de fundo do seu personagem. Ele era um cavaleiro amaldiçoado que estava viajando pela terra para encontrar uma maneira de se curar. Então, voltando para a cidade, o Ark ganhou uma licença de mercenário, mostrando ao mestre da guilda os javalis e orcs mortos. Então, se acomodando, o Ark pegou um banquete inteiro para si mesmo e se diverte bastante com aquilo. Ele conclui que esse não era apenas um jogo, mas sim a nova vida real dele a partir de agora, e ele aguarda com muitas expectativas as suas novas futuras missões. Então nós vemos que um dia, o Ark aceitou um pedido de ajuda de uma garota que precisava colher algumas ervas medicinais, porque ele não queria chamar muita atenção para ele. Então ele aceitou trabalhos baixos como esse. Então, entrando em uma vila pacífica, ele conheceu a garota que chamou por ele. Ela se chama Marka, e no começo ela tem um pouco de medo da aparência gigantesca do Ark, porque o cara é grande, mas rapidamente ela se anima com ele. Enquanto eles andam pela floresta, a Marka diz ao Ark que a sua mãe estava trabalhando duro todos os dias para pegar ervas medicinais, e agora ela queria ajudar um pouco com essas coisas. Enquanto eles viajam, o Ark encontra uma criatura, mas ela é pequena, uma raposa verde com várias caudas, que estava um pouco machucada. O Ark cura ela com um feitiço, e depois de totalmente recuperada, a raposa não quer sair de perto do Ark, e ele decidiu adotar o bichinho. Ele vai se chamar Ponta. Então, andando bastante, eles conseguem encontrar a planta que eles estavam procurando, mas de repente, eles encontraram um monstro gigantesco que era muito parecido com um dragão. Ele ia pegar a Marka, mas o Ark resgata ela e confronta o monstro, se esquivando do seu hálito venenoso. O Ark percebe que ele estava lutando contra um basilisco gigante, que é um monstro de alto nível muito perigoso. O basilisco ataca ele, mas o Ark consegue se manter firme contra ele, se esquivando e bloqueando as suas garras afiadas. Então, continuando bloqueando os ataques, o Ark invoca uma gigantesca espada debaixo dele e o mata com um único golpe. Ele fica muito surpreso com o seu próprio poder. Depois da luta, o Ark pede a Marka para não contar aos outros aldeões que ele matou o basilisco, para que ele não se destaque muito. Ele também percebe que tinha um anel estranho ao redor da perna do basilisco, mas ele desapareceu antes que ele pudesse examinar aquilo para saber o que estava acontecendo. Então eles voltam para a aldeia e a Marka se encontra com a sua mãe, que estava preocupada com ela.
mas estava feliz que nada aconteceu. Então, quando eles se despedem, a marca dá uma coroa de flores para ele. Naquela noite, em um outro local, um esquadrão de companheiros mal conseguem derrotar um único basilisco gigante. Eles conseguem encontrar o cadáver do basilisco que o Marty matou, e ficam impressionados quando eles conseguem ver que ele foi morto com apenas um golpe. Então, voltando ao Ark que estava na pousada, ele aproveita o jantar como ponta. Então, como ele ficou muito feliz com o resultado dessa missão, ele fica muito animado para enfrentar mais e ajudar as pessoas. Então, em uma noite, o Ark estava perseguindo alguns bandidos em uma caverna, e algum tempo se passou. Então, o Ark conseguiu se acostumar a fazer essas missões. Depois de derrotar os bandidos, ele encontra baús cheios de ouro. Agora, nós vemos um palácio real e nós conhecemos um homem que se chama Triton. Foi ele quem enviou os bandidos para assassinar a Lauren do começo do episódio e também os basiliscos que estavam ali na área ao redor da cidade. Então, ele estava indignado porque ambos os seus planos falharam miseravelmente. Ele foi secretamente empregado por um homem que se chama Darkheart. Ele é um dos príncipes dos reinos dos roedores e ele queria assumir a cidade de Loverred porque é estrategicamente importante para atacar o reino ocidental. O Triton também tinha um comércio ilegal de escravos elfos e o seu filho, Yudelain, estava atualmente escoltando os escravos. Agora voltando ao Ark, ele estava saindo da caverna e foi emboscado por uma mulher encapuzada. Ela ataca ferozmente, mas ele consegue se defender contra ela. Então, quando tira o capuz dela, ele a reconhece como a elfa que ele tinha visto assim que ele chegou na cidade. Ela estava convencida de que o Ark é um dos bandidos que sequestraram umas crianças elfas que ela veio resgatar. Mas no momento que ela vê o Ponta, ela para de atacar, porque ela reconhece que o Ponta é uma criatura espiritual, e essas criaturas nunca acompanhariam uma pessoa má. Então, percebendo que o Ark não é um bandido, ela pediu desculpas para ele e disse que veio aqui para salvar os elfos que foram sequestrados e vendidos como escravos. Mas esse era um problema que os elfos teriam que lidar com eles mesmos. Antes que o Ark possa dizer alguma coisa, ela sai correndo. Então, mais tarde na pousada, o Ark decide tentar encontrar a elfa de mais cedo. Isso tudo porque ela é a primeira elfa que ele conheceu. No outro dia, nós vemos o Ark se teletransportando tentando encontrar a mulher. Ele fica explorando a floresta dos elfos e ele consegue escutar algo nas proximidades. Um grupo de caçadores capturaram uma garota elfo para virar uma escrava e levam ela para o seu acampamento dentro de uma gaiola com mais 3 elfos. O Yudelain, que é o filho do Tristan, ameaça cruelmente a elfa fugitiva, e o Ark vê tudo isso de um pouco mais de longe. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a elfa de cabelo rosa apareceu e atacou os caçadores. Então vários atacam a de cabelo rosa, mas ela derrota todos eles sem problema. Então de repente o Yudelain leva os 4 elfos que estavam na gaiola como refém, dizendo pra garota elfa parar de atacar agora, ou as coisas vão ficar pior. E aqui, parece que ela tava com problemas, então Mark saiu do arbusto que ele tava e derrubou Yudelain, permitindo que a elfa de cabelo rosa termine a sua luta. Depois que eles percebem que os elfos capturados têm coleiras comedoras de mana que drenam seu poder, a elfa de cabelo rosa não estava conseguindo remover, mas o Ark conseguiu isso e ainda curou todos os seus ferimentos. Então, alguns elfos encapuzados chegam e recuperam as elfas que tinham sido capturadas. Elas agradecem ao Ark antes de ir embora. Então a elfa se apresentou para ele. O nome dela é Ariane. Ela fala ao Ark que ela nunca conheceu um humano gentil e poderoso como ele. Convencida de que pode confiar nele, a Ariane quer contratar o Ark como mercenário. Então, ele de fato aceita isso e os dois viajam para uma cidade de Diento, onde se encontram com o Danko. Ele é um dos parceiros da Ariane. Ele diz que descobriu a localização de um prédio em Diento onde mais elfos sequestrados foram levados. Então eles decidiram esperar até a tarde da noite para invadir o local e resgatar eles. Eles se juntaram e vão lá de noite, e não percebem que eles estavam sendo seguidos por ninjas. Então Mark teletransporta eles para o telhado do prédio e eles entram lá por uma janela. Lá dentro eles ficam surpresos com os cadáveres em alguns dos quartos. Todos eles foram mortos da mesma forma, e se dividindo, eles procuram em partes diferentes do prédio. Entrando em um dos quartos, eles encontram mais e mais pessoas mortas. Então Art foi atacado por um ninja. Ele percebeu que ela era uma mulher, e o ninja também percebe que o Art não é um dos bandidos e pede desculpas pra ele. Então Art fala que foi ali para salvar os elfos, e ela diz para ele que a maioria deles estavam presos num subsolo, enquanto 2 eram mantidos em cativeiro no palácio do Triton.